Olá, o Papo de Mãe está no ar. Como a gente sabe, a medicina evolui cada vez mais rápido. Tanto que hoje em dia já é possível até operar um bebê ainda dentro da barriga da mãe. A medicina fetal é uma especialidade dentro da obstetrícia, cujo foco de atenção é a saúde do feto. Roberta, e essa especialidade se desenvolveu bastante a partir da década de 90, quando houve um grande avanço tecnológico nos aparelhos de ultrassonografia. No programa de hoje vamos falar sobre medicina fetal e neonatal. Veja os destaques do programa. Antigamente não tinha nada, a gente só sabia se estava bem, era que nascia mesmo, né? Fiz assim outros exames além, né? Inclusive colheram até do umbigo para até o feto, para saber se ela ia nascer com alguma doença, né? Tipo síndrome de Down. Você vai conhecer o Banco Público de Sangue de Cordão Umbilical que funciona neste hospital municipal aqui em São Paulo, onde são realizados mais ou menos 300 partos por mês. Muitas das mulheres que têm filhos aqui se transformam em doadoras de sangue de cordão umbilical. Um sangue que no futuro pode ser usado em transplantes de medula e que pode salvar muitas vidas. Olha, então com tantos exames que existem agora, dá para descobrir problemas que podem ser tratados ainda na barriga ou já definir algum procedimento para logo que o bebê nasce. Hoje nós vamos conhecer as histórias da Júlia e da Mariana, que vieram até aqui, obrigada. E as duas trouxeram os filhinhos, né? Uhum. A sua quem é, Júlia? É a Clara, tá com 8 meses. Tá ali no colo da titia. Uhum. Ai, que bonito. Nossa, que bebê grande. Agora sim. E como que foi? A Clara, ela fez uma cirurgia ainda dentro da sua barriga, foi isso? Sim. Conta pra gente. Nós operamos a Clara com 26 semanas, né, mielomeningocele. De gestação, então você estava na 26ª semana de gestação. Isso. Aí, e já tinha detectado o problema em qual semana? Acho que 21ª, é o segundo ultrassom morfológico. Não sei te falar exatamente Então que foi semana no que eu tava. ultrassom morfológico que No detectou segundo. que ela tinha qual problema? Mielomeningocele, né, ou espinha bífida, que é a má formação, uma má formação da coluna, né, vertebral, elas não fecham, né? Mas aí, assim, quando descobriu-se o problema, que os médicos já te deram de opção, ou o que te falaram? Você já tinha ouvido falar sobre a mielo? Nunca. Assim, eu tive muita sorte, porque eu fazia meus ultrassons no Santa Joana, né? E a doutora Marisa, que é quem detectou, ela já sabia da operação, então assim, a hora que ela descobriu, ela já me falou da operação, a gente já saiu de uma sala, já foi para uma outra para fazer o ecocardiograma, já marcamos a minocentese no período da tarde. Que é um outro exame, né? Uhum. Mas você sabia que era possível fazer uma cirurgia no bebê ainda dentro da sua barriga? Não, Como nunca. foi quando você recebeu essa notícia? Olha, foi um susto, mas eu não, assim, muita gente me pergunta, né? Muita gente acha que fala, como que você achou na hora operar? E assim, do jeito que ela me falou, ela já me passou, tipo, uma calma, uma segurança, assim, tipo, uma equipe toda. Então, assim, eu já liguei pra minha família, a hora que eu saí do ultrassom, eu falei, eu vou operar minha filha dentro da minha barriga e vai ser assim, vai ser na 26ª semana. Eu já saí com tudo muito tudo foi muita esclarecido. novidade, porque a Clara é a sua única filha, né? Isso. Era a sua primeira gestação. Isso, minha primeira gestação. E por que a médica te apresentou que era necessário fazer a cirurgia? Ela explicou, assim, por cima, né, os problemas que a Clara podia ter, né, hidrocefalia, bexiga neurogênica, que ela podia ter problemas na parte motora, mas, assim, bem por cima. E já explicou que, assim, a intenção da cirurgia intraútero era principalmente evitar o uso da válvula, né? E a cirurgia, como que é? Abriu a sua barriga? Isso. Pelo umbigo? Não, faz tipo onde a uma cesárea cesárea, mesmo, né? só que um pouco maior. E aí no útero faz um corte de 8 centímetros, exatamente, medido, né, doutor? E expõe, né, a coluna, a parte da mielo que está aberta, retira o líquido amniótico, o neurocirurgião vai lá e opera, né? Volta o bebê para dentro, né? É uma loucura, né? Uma vez eu acompanhei, fiz uma reportagem numa bebê que fez uma cirurgia no hospital de São Bernardo, que era uma cirurgia no coração.
E daí depois volta para a barriga, quer dizer, né? E Dá um Júlia, alô depois e da volta. cirurgia, como é que foi a gestação? Assim, Foi o normal? pós-operatório é muito cruel, muito mesmo para a mãe, né? Porque tem um corte ali, Tem né? um corte, né? O dia da UTI, assim, é muito complicado. Eu vomitei o dia todo, né? Então, assim, o pós, mas que depois tudo vale a pena. Né? Então, daqui a pouco você vai contar como que ela tá hoje, tá linda ali, enorme. E antes a gente vai conhecer a Mariana, que é mãe do Eduardo. O Eduardo tá com quanto tempo? Ele tá com 1 ano e 11 meses. E ele teve o mesmo problema O que mesmo a problema a Clara? gente descobriu também por volta da 21ª, porque é no segundo ultrassom, né? Do segundo trimestre. É onde se descobre até então tá tudo bem. E no meu caso, já não tive tanta sorte como a Júlia, porque a minha obstetra falou que eu precisava de um especialista em medicina fetal. E eu, naquela loucura, fui assim, no primeiro lugar que eu achei. E quando eu fiz o ultrassom, eu me senti muito exposta, que era uma clínica escola, e aí me colocaram muito para baixo, colocando todos os agravantes que meu filho podia ter, né? E aí Você já está sensibilizada pela gravidez, aí recebe uma notícia assim. E aí aquilo tudo foi assim um alvoroço, porque os estudantes ficaram muito aguçados por verem um caso especial, então aí E aí, porque tem água, né, água nos ventrículos e a lesão, e seu filho não vai mexer as pernas, e seu filho isso. Nossa, que delicadeza. Foi muito ruim. Pois a gente precisa saber até dos especialistas como que deve ser a conduta. Isso foi muito ruim. E aí, isso aqui, né, a gente tem uma fase de luto, né, mas eu não me deixei abater. Aí ainda corri Ele também atrás. é seu primeiro filho? Meu primeiro filho. E aí encontrei o Centro Paulista de Medicina Fetal, encontrei o Dr. Moron. Mas não teve a indicação para você operar Sim, ainda isso. Aí eu durante cheguei a no Dr. gestação? Moron, aí ele me mostrou um outro espectro da doença, né? Que a gente poderia colocar até uma válvula intraútero, se o caso do meu filho fosse uma hidrocefalia agravante. Essa válvula é uma válvula para evitar o acúmulo de líquido, é isso justamente. que coloca? Me ofereceu também a cirurgia fetal intraútero, e aí a gente foi fazer, só que aí no meu caso eu fiz ultrassom semana a semana, até chegar perto da 24ª semana para decidirmos se nós iríamos fazer ou não. Porque a cirurgia pode ser feita da 24ª à 26ª, somente nesse período. Né? E aí a gente foi fazendo também no Santa Joana o ultrassom semana a semana, só que o quadro do Dudu era um quadro bom. Ele se manteve estável, a hidrocefalia, né, não aumentou e a lesão também não aumentou. Então depende de cada caso, não necessariamente precisa fazer a cirurgia na barriga. O risco-benefício também tem que ser levado em conta, então seria um risco também muito maior expor, né, ele e talvez eu não aguentar a gestação até a 31ª ou até a 35ª semana, então ele ia nascer muito prematuro, porque tem que ser levado em conta, né, o risco da Então daí prematuridade. no caso dele ficou decidido que ele faria a cirurgia pós-nascimento. E aí ele fez quanto tempo? E aí ele fez 3 horas pós-nascimento. Então eu vi ele só a hora que ele saiu da minha barriga. Né? É uma angústia muito, isso, não né? pude cheirá-lo, não pude tocá-lo, nada. E aí ele já foi levado, né, pelo neurocirurgião para fazer os primeiros exames, ver se ele estava tudo ok com as condições dele. E né? daí era necessário até para evitar complicações, Sim, é isso? tudo muito rápido, né? Porque tem que proteger a lesão para evitar risco de meningite, né? Tudo um cuidado muito especial que tem que ter. E aí eu consegui levar a minha gestação até a 35ª semana, né? Também foi tudo adiantado. Assim. Ela nasceu de quantas? 31. 30, ela acabou nascendo um pouquinho antes. E o meu cedo. filho ficou ainda 7 dias na UTI e depois de 7 dias ele colocou a válvula, ele tem derivação. Então ainda ele tinha 99% de chance de não colocar a válvula, porque a hidrocefalia dele estava Eles estável. nasceram prematuros por causa da cirurgia ou não? No meu caso foi. Por causa da cirurgia? No meu caso, porque para evitar mais complicação. Então aí foi uma data limite, né? Que se esperasse mais tempo na barriga. Porque quanto mais tem contato com o líquido amniótico, mais irrita a medula. Então assim, tem todo, né? A gente tem um acompanhamento bem. E a gente viu que ele está começando a andar, né? Ele está Daqui a treinando pouco a marcha. você conta como que é a evolução dele. Olha, o pré-natal pode ser feito de graça no SUS. O programa Rede Cegonha oferece consultas nas unidades básicas de saúde com a realização de exames. A maioria das gestantes tem gravidez normal. Segundo levantamentos mundiais e da Clínica Obstétrica da USP, a porcentagem de malformações na população em geral é de 4 a 4,5%. Para nos orientar neste papo, estão também aqui o obstetra Jurandir Passos e o neonatologista Jorge Huberman. Obrigada pela participação de vocês.
E a gente aqui, coincidentemente, tem 2 casos de mielo, né? Mas existem outras doenças que já é possível detectar durante o ultrassom e fazer cirurgias, tratamentos? Sim, com o avanço do ultrassom, né, principalmente da década de 80 para cá, no final da década de 80, a gente começou a conhecer muito da fisiopatologia de muitas malformações. O que antes a gente só pegava pós-nascimento, né? A gente começou a conhecer dentro do útero, como é o caso de vocês, quer dizer, a gente começou a reconhecer. Então hoje, alterações tanto do sistema nervoso central, né, mielomeningocele ou hidrocefalias, por outros tipos de problema, problemas pulmonares, né, doença adenomatoide cística pulmonar, ou quilotórax por um defeito de um fechamento de um canalzinho do tórax, que é o ducto torácico. E acho que no coração também, não tem? Tem cirurgias cardíacas hoje, procedimentos invasivos cardíacos. Agora, isso é coberto pelo Sistema Único de Saúde? Infelizmente, essas cirurgias, elas hoje, pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, pela SOGESP, ela está deixando de ser considerada uma cirurgia experimental, que até pouco era, né? Mas ainda não é aceita no rol de cirurgias do SUS. Quer dizer, já tem todos os motivos para ser, sim, né? Com incluída. Certeza. Infelizmente, hoje ainda, muitas das cirurgias são feitas através de liminares. Porque o maior risco da mielo é porque ela tem muitas cirurgias corretivas ao longo da vida do mielo. Quer dizer, quanto antes você quanto fizer a intervenção, melhor, né? menos coisa gasto você vai ter que fazer também. no futuro. O que significa todo esse avanço na medicina? O grande problema nosso é assim. Você falou que a mãe tem direito pelo SUS a pré-natal. Pré-natal. Você sabe quantas fazem o pré-natal realmente? Ele sabe disso. Não chega a 20%. Nossa. Mas nem vão. Por quê? Para você marcar a consulta é um desespero. Fazer o ultrassom é outro. Elas fizeram ultrassom, graças a Deus, a nível particular. Nenhuma delas fez. Vai marcar um ultrassom, então você começou a gravidez, você marca o ultrassom, daqui uns 10, 11 meses a gente tem ultrassom. Mas aí já nasceu. Já nasceu, Quer dizer que ainda se enfrenta esse problema. Muito. E quer dizer, isso no país todo, aqui né? Aqui em São Paulo. E imagine como você sai daqui e vai para Xiririca do Norte. O Papo de Mãe vai para todo o Brasil. Lógico, existem exceções. Eu vejo pessoas que no serviço público conseguem fazer o pré-natal certinho. Mas tem outra coisa também, se não me engano, as pessoas acham que o pré-natal é sinônimo de ultrassom. Que é só fazer um ultrassom e já... E você tá Mas a consulta é muito importante também, não é? Não é consulta clínica, mas né? olha, todo mundo fala e os nossos professores já falavam. Você precisa, na realidade, de 3 ultrassons da gravidez toda. Começo, meio e fim. Agora, no caso delas, eu até fiquei curiosa, porque a questão do ácido fólico. Vocês tomaram ácido fólico Eu antes? tomei, mas assim, eu parei com o anticoncepcional em novembro, comecei o ácido fólico, engravidei em janeiro. Que eu pensava, né, todo mundo demora um pouco para engravidar. Mas desculpa, você come farinha? Farinha? Como? Tem Porque ácido tem ácido fólico? fólico, né? Quer dizer, as mães não precisam mas se assim, sentir eu não tenho, esse sentimento. Você já tá. Mas assim, para evitar, como eu Porque planejo o ter ácido outro... fólico... Não, é eu porque já tô popularmente tomando. as pessoas sabem que o ácido fólico é para Sim, prevenir sim. esse É tipo de pra coisa. Não prevenir. necessariamente para Você toma, mas não é que vai Mas evitar, então né? evita Quando descobri a 100%. gravidez. Então, a Mariana começou a tomar Isso, durante quando a gravidez. descobri, Mas quer dizer, isso. não significa que se você tomar 100% não vai 100%. ter. Ele consegue diminuir. Os trabalhos mostram aí não sei 70% quantos é reincidência. Ele previne, Foi mas não enriquecida evita. a farinha com ácido fólico. Porque não pensa tem nisso. contraindicação, por isso Não, que está na farinha. forma Agora, eu também só fui tomar depois que eu fiquei grávida, eu mas também. parece que a orientação é começar a tomar Porque antes, o que né? acontece? Quando a mulher detecta Mas a o orientação atraso... mudou também, né, Mudou. doutor? A gente hoje está sendo orientado a iniciar 3 meses antes de quando pensa em querer engravidar. Por quê? Porque quando há o atraso menstrual, que a mulher detecta a gravidez, o tubo neural, a notocorda, quer dizer, com o começo embriológico ali do sistema nervoso já correu. Já foi. Então, o defeito ali já ele é prévio à detecção da gravidez. Por isso que é importante a programação, por isso que eu reforço sempre. O mais importante de tudo é o casal, principalmente as pessoas que estão pensando em engravidar, ter essa avaliação. Só para a gente esclarecer para gestantes até. Então, além do ultrassom, quais são os exames básicos em qualquer gestação e importantes? Sim, porque assim, nós estamos falando em malformações. Existem também as infecções, que é um outro
uma outra parte do pré-natal que pode influenciar no desenvolvimento do neném. Então, a rubéola, a toxoplasmose, citomegalovirose, são doenças que podem ocorrer durante o pré-natal e para o obstetra, mesmo para a mãe, é importante saber se ela é suscetível ou não a essas infecções. Aí são exames de então, sangue. exames de sangue, quer dizer, aquela rotina do pré-natal tem que incluir tudo que possa trazer de malefícios então, à o que é? evolução. Ultrassom, exame de sangue, Mas toque, só para a gente saber, é ultrassom, exame de sangue? São os exames de rotina laboratoriais, aí inclui sangue e urina, né? O exame de ultrassom, tá? E o exame clínico, porque você pode, de repente, detectar... E no clínico é o toque, a medida da barriga? Agora se colhe a cultura ou secreção vaginal. Isso. Para detectar o streptococcus. Não só isso, mas já tem trabalhos mostrando coisas interessantes ao nível de nascimento de prematuros. Dependendo do, não infecciosamente falando, mas aquele muco que está ali pode, por alguma enzima que está lá, provocar esse parto pode vir a ser prematuro. E é importante então, também controlar a pressão, né, da exame gestante, físico, medir. se ela não está com diabetes gestacional. Isso tudo não tem nada a ver com ultrassom, né? Exatamente. Eu vou ter que interromper, e daí depois eu quero saber como é que estão as crianças, que vocês ainda não contaram também, né? E no próximo bloco nós vamos falar ainda sobre cordão umbilical. Nós já voltamos. Enquanto isso, fique com a Gabriela Costa, que foi ouvir pelas ruas o que as pessoas sabem sobre medicina fetal. A gente está aqui com a Michele, ela tem uma história interessante para contar, né, Michele, sobre a sua gestação. Conta pra gente. Olha, é assim, quando eu engravidei, eu já tinha eu estava de 5 meses e fiz uma ultrassom morfológica e o médico falou que o meu filho ia nascer com uma fissura, uma fenda palatina. Não, lábio leporino. Você já fazia exame de ultrassom desde o começo da gestação? Fiz algumas, mas não constaram. E como que foi você ter ficado sabendo disso antes do seu filho nascer? Foi bom? Foi ruim? Foi bom porque eu não tomei tanto susto, eu me assustei quando ele nasceu, mas eu não me assustei tanto que eu já sabia, o médico conversou comigo, ele me explicou que era uma deficiência, mas que tinha cirurgia, que ele ficava bom novamente. Quando você estava grávida, esperando a sua filha, quais foram os exames que você fez? Na minha idade, porque eu tive ela com 42, para saber se ela vai ter uma possibilidade de ter algum problema por causa da minha idade. Né? Então, eu fiz assim, outros exames além, né? Inclusive colheram até do umbigo para até o feto, para saber se ela ia nascer com alguma doença, né? Tipo síndrome de Down, outras doenças por causa da minha idade, né? E houve alguma complicação por causa da sua idade? Eu tive descolamento de placenta, sim, tive. E a partir da gestação dela, eu sou uma pessoa hipertensa. Isabela é super novinha, vai ser mãe pela primeira vez, Isabela? Isso. Quantos anos você tem? 17. 17. E aí, como é que é ser mãe nessa idade? Que exame você está fazendo? Como que tá essa sua gestação? Tá bom, eu tô fazendo todos os exames que eles pedem. Quais exames são esses? Exame de sangue, de urina, de fezes, todos. O acesso para esses exames, você acha que é fácil? Você tem convênio médico? Não, eu fiz tudo pelo convênio. Pelo posto, que eu moro em Guarulhos, muito difícil. Não tem. Não existe. E tá tudo certo com o seu bebê? Graças a Deus. Quando que ele vai nascer? O mês que vem. Agora, quando é considerada uma gravidez de risco, aí tem exames mais específicos, né? Sim, se for uma gravidez de risco por um problema materno, alguma doença, aí vai envolver todos os exames necessários para aquele tipo de doença que ela apresenta. Se for uma paciente cardiopata, então vai ter o eco, vai ter o eletro, vai ter outros exames que Pela idade, pode ser considerada também gravidez de risco? Acho que se é muito novinha ou mais de 40 anos, não sei. Eu sou formado há 25 anos, né? Então a gente pegava uma época que pacientes acima de
30 anos, primeira gravidez é chamada de primigéstica idosa. Hoje, se eu falar isso, eu apanho. Não pode falar isso, doutor. Então, assim, lógico, à medida que vai avançando a idade, os riscos de ocorrência de doenças associadas à gestação aumentam, principalmente a hipertensão e o diabetes. E muito novinha também, né? Sim, as meninas os adolescentes. extremos, os extremos de idade. Agora, a Mariana estava falando no primeiro bloco sobre a maneira como você recebeu a notícia e a conduta, que foi super traumático, né? Foi bastante, né? Não foi nem um pouco, foi muito. E no caso da Júlia, foi assim, um alívio, né? Quer dizer, foi um susto. Foi um susto. E no meu caso foi um alívio saber da cirurgia intraútero, porque todo o espectro que colocaram da doença pra mim era muito negativo. Porque a gente tem aqui a diferença que pra você já apresentaram o problema com a solução. Isso. E no seu caso apresentaram o problema como sendo o fim. Eu queria saber até dos especialistas como que deve ser a forma, por exemplo, você está fazendo ultrassom, é uma grávida de primeira viagem, é a primeira gravidez. Até para a gente fazer um alerta para essas pessoas que trabalham, né? Justamente. Né? No meio de saúde. Como que deve ser? A pessoa fala, existe um problema, detecta lá no ultrassom um problema, né? Aí o profissional médico, fala direto para a grávida. Há um tempo atrás teve um processo de uma artista, uns anos atrás, porque o médico que fez o exame não avisou ela que ela estava tendo uma doença. Eu faço uma coordenação de serviços de ultrassom, então é assim, eticamente você é um médico fazendo um ato médico. Então o ultrassom é um ato considerado um ato médico. Como médico, você pode sim dar o diagnóstico, você até deve às vezes dar o diagnóstico, tá? Por quê? Porque aquilo ali, se você não colocar, não redigir no seu laudo, você pode ser implicado judicialmente que você não tenha colocado, tá certo? Então você pode, às vezes, como o senhor falou, pode não ter visto, quer dizer, né? Mas quando você vê, você é obrigado a colocar e a falar, tá certo? Então, assim, agora sim, existem formas de falar, isso não tenha dúvida, tá? Então, eu sei que isso vai muito da pessoa, quem está fazendo, como é o profissional, tem profissionais que sabem lidar com a gestante e profissionais que são um pouco mais secos, né? Então, sim, vocês mesmos tiveram duas experiências totalmente diferentes, tá? E até uma coisa importante que fala muito em relação ao que você viveu, Júlia, porque você foi atendida por um grupo multidisciplinar. Isso. E isso é uma coisa muito importante, que faz uma diferença enorme. Tanto que eu já fiz tudo no mesmo dia. Exatamente. Eu já saí de lá, porque teve até psicólogo, passei pela minha obstetra, porque ela já ligou para minha obstetra que eu ia para lá, voltei, já fiz o exame do cariótipo, já passei a fazer o eco da Clara. Então, eu já fiz tudo. Você teve acompanhamento psicológico? Psicológico, não. E você, Mariana? Também não. Na escola nós temos. Por causa exatamente dessa questão, como vocês duas tiveram experiências totalmente diferentes. Então, a gente coloca, porque nem todos os casos, como os seus, são passíveis de uma cirurgia intraútero. Então, às vezes, a gente trabalha com uma malformação, com alguma alteração do nenê, que você vai acompanhar ao longo da gestação. E deve ser difícil para a grávida, para definir o procedimento. Você sabe que precisa fazer alguma coisa e você tem que esperar. Deve ser esse momento de espera que a Mariana passou, deve ser difícil. É o que ela falou. Ainda grávida. Agora, Júlia, então conta, aí, logo depois que fez a cirurgia, a sua gestação, ela seguiu normalmente ou passou a ser uma gestação diferente? Não, repouso absoluto. Na cama o dia todo. Só levantava para ir ao banheiro. E para, uma vez por semana, fazer ultrassom. Isso por causa da cirurgia? Porque aí o bebê pode nascer prematuramente? Isso, porque o grande risco da cirurgia intraútero, a céu aberto, né, fazendo como se fosse uma cesárea, o útero está com uma cicatriz. Ele está irritado. Então, ele desenvolve atividade, ele tem contração. Então, precisa usar medicamentos para controlar essa contração. Mas ela pode entrar em trabalho de parto. Pode entrar em trabalho de parto. Aquele local, ele pode entrar em deiscência. Porque é como se ela já deiscência. Que é como se já tivesse feito uma mini cesariana ali antes do... E a cesárea... Quem tem uma cesárea, o segundo parto, o que é? Cesárea. Imagine num caso desse. Como se são duas cesáreas em 40 dias. E quando você faz a cirurgia, você fez uma cesárea que o útero ainda vai continuar crescendo. Você não tirou o nenê e acabou, né? O útero vai contrair. Então, daí ela teve que fazer outras cirurgias desde o nascimento? Ainda não, ela vai fazer uma no joelho. Ela usou gesso, né? Ela usou uma talinha já na incubadora, ela já usou 2 semanas de tala, depois
usou 5 semanas de gesso, né? Uma troca por semana. A gente vê que ela tá com uma tala no pezinho, Ela né? tá com as órteses, né? Órteses, Isso, que essa é removível. E agora ela vai fazendo a cirurgia para um joelhinho que ainda não voltou bem e talvez a gente não sabe o pé equino, né? Que ela tem aqui coladinho atrás do pé. Então, assim, mas tá, né, ela tá se desenvolvendo. Tá maravilhoso. E daí ela teve que ficar um mês no hospital, né? Mas pela prematuridade. Pela prematuridade para pegar o peso. Quer dizer que a cirurgia que ela fez dentro da sua barriga foi um sucesso. Foi um sucesso. Ela não tem válvula, ela não tem problemas de bexiga. Evitou várias complicações. E ela tem a parte motora. Mas assim, isso a gente vai cuidando ao longo da vida. Que a gente viu até o Eduardo tá começando a andar. Como é que tem sido o desenvolvimento dele? Porque ele fez a cirurgia 3 horas depois do nascimento. 3 horas depois após o nascimento. E daí como é que foi? E aí ele seguiu super bem. Ele também não precisou de respiração, nada. Ele nasceu... Foi normal, assim, ele ficou na UTI mesmo por causa dos cuidados, a Porque cirurgia. daí ele tinha acabado de fazer uma cirurgia. Ele ainda precisava ficar 48 horas, né, de barriguinha para baixo, uma posição que a gente acha até desconfortável, né, inclinadinho. A gente fica um pouco aflita, né, é um mundo totalmente diferente, a gente, né, receber alta e não ir embora com seu filho para casa, né. Aí depois de 7 dias ele fez outra cirurgia, aí ele precisou da válvula. E ele, enfim, ele só ficou 15 dias na UTI, foi embora para casa. Ele também já fez uma cirurgia no pé, porque ele nasceu com o pé esquerdo torto. E ele fez com 5 meses, ele fez a correção, ele também usou gesso. Sabe qual é a grande vantagem? Eu acho que criança não lê livro de pediatria. Eles não sabem quais são os problemas. E depois eles não vão nem se lembrar, Você termina né? de operar uma criança, eles saem correndo. E depois não vai nem se lembrar, né, doutor? Nem se lembra depois quando crescer, né? Não, e ele de gravata, né? Assim, eles saem andando, eles vão se tropeçando. Eles não são E crianças. se recupera fácil, tudo, né? Bem mais fácil, né? E com esse andador ele vai super Vai. E olha, ele não está fora da realidade mundial. Porque uma criança que começa a andar está usando andador, não se usa mais. Empurrador. Não se usa mais, os andadores estão proibidos. Proibidos. É empurrador que chama isso. Isso é empurrador. Preciso me atualizar. Oi, linda, entendeu? a gente tá falando Então uma de você, criança sabia? é que ele está andando um pouco mais tarde. Ele começou com que idade? Não, mas a gente vê que ele está faz o quê? Questão de 4, 5 meses. Você vê, ó, ele está pouco se lixando se ele anda, se ele não anda. Ele quer. Não tem. Ele trupica, E levanta. sempre superando, porque nós fomos segunda passada ao neurocirurgião e ele entrou andando no consultório, que é o maior orgulho, né, dos pais, é mostrar, né, os eventos, né. E ele, nossa, pela lesão, ó, que bom, né? Então... Quer dizer, a cirurgia dele também foi um sucesso. Foi um sucesso. Né? Valeu a pena. Ele já tá falando também, né? Fala muito. Deixa eu perguntar, vocês estão com TO, vocês seguem Sim, fisioterapia? meu filho, no caso, ele faz terapia na ACD. Então, lá ele tem um acompanhamento. Isso é uma coisa que é muito bem feita. TO é terapia ocupacional. Isso. E as fisioterapias hoje em dia, para esses casos, são maravilhosas. Elas têm Minha filha faz 4 uma noção. semana. E eles fazem algumas coisas, eles saem andando sem... Quer dizer, eles vão se desenvolver super bem. Às vezes demora um pouco mais, né? Mas vai ficar assim. E o cordão umbilical, vocês guardaram? O cordão eu não pude por conta da prematuridade. A gente Quando é tentou, a gente prematuro, colheu. Não pode? Não sabia. A gente colheu, mas não atingiu o número lá. Eu acho que as pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso, né? Você guardou o cordão dele? Não guardei. E eu também não guardei dos meus filhos, mas eu sei que também é possível doar para banco público, né? A doação O do Einstein, né? cordão. Que o banco, o hospital mesmo tem um centro. Eu sei que você tem que... Assim, Mariana, sabe qual mas é o não problema? é todo mundo que pode doar também, porque eles fazem um relatório sobre doenças, mas aí, se é olha, tratamento. Em 30 anos de pediatria, 32, eu tive um caso que usou. Foi Salvador, foi um só em 32 anos. Agora a pergunta é a seguinte, tá bom. Colheu lá o sangue do cordão, você está lá com o sangue congeladinho do teu filho. Teu filho teve uma doença. Aí você vai lá pegar o sangue do cordão dele e colocar nele. Qual é a segurança que aquele cordão não tem a mesma doença que ele desenvolveu? Então está se estudando muito isso. Será que vale a pena da própria pessoa ou faz a doação? Faz a doação. E distribui.
E olha, para quem não sabe o que fazer com o cordão umbilical, a Rosângela Santos fez uma reportagem. Vamos assistir. O hospital é público, fica na periferia de São Paulo. Aqui são feitos mais ou menos 300 partos por mês. Há quase 4 anos, as grávidas que são atendidas aqui podem ajudar o Banco Público de Sangue de Cordão Umbilical a aumentar o seu estoque. Uma novidade que foi muito bem recebida. Alguns chegam aqui sem nenhuma informação na hora que a gente explica para que serve, como fazer, como vai ser. E, em geral, a aceitação é imediata. Na maternidade, as mamães conhecem o banco de sangue, recebem explicações e, se optarem pela doação, assinam um termo de consentimento e recebem um certificado. A Kelly tem 25 anos e está grávida do 4º filho. Ela já tem um menino e 2 meninas e agora vem outro menino, o Marcos. Isso, exatamente. E ela decidiu agora que na maternidade, ela vai ter bebê daqui a pouquinho, ela decidiu que ela vai fazer a doação do cordão umbilical. Já assinei, já tá tudo certinho. Agora é só esperar ela de nascer para poder fazer a doação. Por que você tomou essa decisão, Kelly? Porque eu acho muito importante. Você não sabe o dia de amanhã. Amanhã você pode precisar até mesmo de uma doação de medula, um filho seu que vai nascer e, de repente, se tem uma pessoa também que tem a intenção de fazer uma boa ação, pode te ajudar a salvar você também. Então, eu acho que não tem por que não ajudar. Este banco de sangue de cordão umbilical é administrado por um hospital particular de São Paulo, que faz parte de uma rede de bancos ligados ao Ministério da Saúde. O sangue coletado aqui e em outros locais do Brasil pode ser usado por qualquer paciente que necessite. A doação é feita logo depois do nascimento do bebê. O doador, ele não tem nenhum risco. E essa é a premissa para a doação do sangue de cordão. Era um produto que seria descartado no momento do parto. Na verdade, o que a gente vai fazer é pegar o sangue de cordão umbilical e placentário. Nós vamos coletar esse sangue. Era um produto que seria desprezado. E para se coletar, obrigatoriamente, eu tenho que ter a segurança da mãe e do bebê. O sangue do cordão, os médicos explicam, é uma fonte rica em células-tronco e pode ajudar a salvar muitas vidas. O sangue de cordão umbilical, ele é super importante. Só para você ter uma ideia, no mundo, quando eu falo em transplantes em crianças, sangue de cordão umbilical deve corresponder a 40% a 50% dos transplantes realizados. Existem vários estudos em andamento muito promissores no tratamento de doenças degenerativas, então diabetes, doenças cardíacas, doenças neurológicas, pacientes que já tiveram trauma, por exemplo, quadros neurológicos, tiveram acidente, pararam de andar. Só podem ser doadoras gestantes com 18 anos ou mais, que tenham passado por, no mínimo, 2 consultas pré-natais e que não tenham nenhuma infecção na hora do parto. Além disso, o sangue coletado ainda é submetido a uma série de exames para checar a existência de doenças transmissíveis. Feita a doação, o sangue do cordão umbilical vai para o banco público e não pertence mais àquela mãe ou àquele bebê. Se a criança com 5 ou 6 anos ela tem uma doença que precisa ser transplantada, existe até a dúvida se o sangue de cordão dele deveria ser utilizado. Porque, eventualmente, alguma alteração lá no DNA já aconteceu no momento que ele estava na barriga da mãe. E esta unidade não deve ser utilizada. E é por isso que a gente defende muito o banco público. A família da Emily concorda. A Emily nasceu há 24 horas, acabou de completar um dia. Ela nasceu de parto normal, com 3,6 kg, com 50 centímetros. É a segunda filha da Evelyn, que já tem uma menina Laís de 10 anos. E a Evelyn resolveu doar o cordão umbilical. Isso. Achei importante, a menina me explicou a importância, eu resolvi doar. Tanto a criança com leucemia, com câncer, né? Acho importante, sim. É bom ajudar as outras pessoas. A gente também pode precisar no futuro. Sempre bom ajudar as outras pessoas. Bom, a gente vê como é importante falar, passar a informação e a gente vai aprendendo também, né? Gente, eu tenho que interromper, mas a gente já continua a conversa, tá? Então, daqui a pouquinho, no próximo bloco. Fique com a gente aqui na TV Brasil. Você fez exames durante a gestação? Fiz, em Brasília. Foi detectada alguma coisa nos seus exames? Não, foi não. Eu fiz todos os exames, deu tudo normal. E você quis saber qual era o sexo dos seus filhos? Não, só fiquei sabendo na hora, porque nessa época né, não tinha muita... Lá é mais difícil, né? Fiquei sabendo só quando eu ganhei.
Se você engravidasse hoje, com a tecnologia que a gente tem, você ia querer saber qual é o sexo dos seus filhos? Ah, hoje sim, né? Lógico. Hoje já tá muito mais evoluído, né? Aí sim. Minha filha tá grávida, ela já sabe que é o menininho, que é o primeiro neto meu. A gente está aqui com a dona Antônia, que é mãe de 8 filhos. Dona Antônia, conta, como é que foi na sua época o período de gestação? Não tinham exames, né? Não, ninguém sabia o neném que era, se era homem, se era mulher. Ninguém sabia nada. E era mais gostoso do que saber na hora era melhor. Como que foi a sensação de ver o Gabriel pela primeira vez num ultrassom? Foi bem emocionante ver ele de outra forma, bem pequenininho, formando dentro do útero da mãe. Foi bem interessante. Vocês quiseram saber o sexo do bebê? Sim. Eu queria que fosse menino e ela que fosse menina, mas graças a Deus foi menina. Hoje em dia, se a senhora tivesse um filho, você não ia querer saber se era homem, se é mulher? Não, acho que não. Se eu tivesse a cabeça ainda, né? Porque a gente mais nova tem outra cabeça. E como que era a ansiedade de saber se ia nascer tudo certinho, bonitinho? A gente sempre pedia a Deus, né, que desse força pra gente, que nascesse com saúde, né? Eu tenho o segundo filho, nasceu muito doentinho, que ele nasceu de 8 meses, mas graças a Deus está uma mão, está com 55 anos, vai fazer uma mão dessa forte. Quais as vantagens e as desvantagens principais que a senhora vê da época que a senhora foi mãe para as mães de agora? Olha, as vantagens de agora, porque eu tenho um bisnetinho que nasceu com problema cardíaco. E com 6 meses de gestação, ela já soube que o menino tinha problema. Nasceu aqui nas clínicas, foi para o INCOR direto, fez uma cirurgia. Hoje ele está com 5 anos. Graças a Deus está com saúde, porque logo foi. Ele tem marca-passo, logo ele foi atendido. Então eu acho a vantagem dos exames hoje é esse daí, né? Vocês sabiam que hoje em dia é possível até fazer cirurgias dentro da barriga da mãe ainda, quando o bebê ainda está dentro da barriga da mãe? Não sabia não. Se por acaso você tivesse que fazer isso, você aceitaria? Não, não. Mas e se você descobrisse que o seu filho tem alguma doença quando ele estava na sua barriga? Aí eu fazia, tinha que fazer. Antigamente não tinha nada, a gente só sabia se estava bem, era que nascia mesmo, né? A gente só por Deus. A gente tem que evoluir, né? Não pode parar no tempo. A gente vê que é importante, no caso do bisnetinho, que detectou um problema no coração, porque tem isso, o diagnóstico precoce, você já trata logo e é o que a gente falou. Você já sabe o que vai nascer. E evita que se agrave a situação também, né? Que tenha sequelas. Até você descobrir, né? E eu vou te falar isso, a gente tem que agradecer às empresas, às brigas de empresas, porque uma quer fazer ultrassom melhor que o outro. É ou não é? Sim. É verdade. E eles querem vender aqueles ultrassons. Você vem agora, né? O ultrassom vem com a foto do bebê, já viram isso? É impressionante. Em 3D. Eu acho que daqui a pouco vai ter 4, 5D, o bebê vai arrotar, vai espirrar e a gente vai... Você vê tudo hoje, né? Você vê tudo hoje. E olha só que bebês fofos aqui, fofos que eles estão. E a Mariana estava contando que você ainda amamenta ele quase 2 anos. Olha só, eu sei que ele está bem fortinho. E ela também, olha os dois, né? Estão bem saudáveis. É muito importante isso da amamentação e dos cuidados preventivos para essas crianças. Não por nada, não que seja mais fraco, mas qualquer infecção, qualquer problema pode complicar muito o desenrolar de algumas coisas. Por exemplo, ele tem a valvulinha. Isso. Essa válvula ela tem que estar qualquer infecçãozinha que tiver aí, ela sabe disso. Tem que ser trocada, tem que ser lavada, tem que ser manipulada. O Eduardo já está indo para a escolinha ou para a creche, alguma coisa? Daí Faz... você pensa em colocar ele? Agora... Opa!
para o meio do ano ou para o ano que vem. Você né? vai pôr em escola que faz inclusão? É isso que a gente busca, Porque né? esse é outro problema. A gente fez um programa aqui sobre inclusão também, e o que eu acho é que tem que mudar, e acho que está mudando aos poucos na sociedade, doutor, até não sei se eu estou enganada, uma chupeta voa ali. Mas assim, hoje em dia os bebês prematuros sobrevivem cada vez mais, essas crianças que não teriam oportunidade fazem cirurgias, então à medida em que eles sobrevivem, e às vezes sobrevivem com uma outra sequela ou tendo que fazer um tratamento especial, e a sociedade precisa saber lidar, né, E não e está sabendo. recebê-los, né? Aí, tem escola que não aceita inclusão. É verdade. Escola que Apesar aceita de um ser lei, aluno né? por Apesar classe. dessas escolas serem obrigadas, elas não aceitam. E quando Existe a aceitam, lei às que vezes as não tem obriga. estrutura. Então, não adianta se obrigar se eles não querem. Os professores muitas vezes não são capacitados, eles não sabem. Quer dizer, a Hoje culpa as- também não é do hoje as professor, escolas eles estão não se são recusando a dar capacitados. remédios, Né? Não, mas tem muita escola legal que a gente já Legal, mostrou também, e as crianças gostam de ajudar, também, elas se ajudam. Elas se ajudam. Isso, Isso que é legal. Tem que Você ver pensa se em as colocar escolas ela na estão escola? perto de casa. Porque aqui esse é o problema, né? Você tem que achar a escola que inclui E perto de casa. Você trabalha, Júlia? Eu parei de parou? trabalhar. Mas eu penso em colocá-la, mas com 2 anos. E você quer voltar a trabalhar? Porque às vezes é uma fase, mas você... Pretendo, mas por enquanto ainda sem planos, porque tem uma operação pela frente, tem muita fisioterapia. E a Mariana? Eu também, por enquanto, é dedicação total. Porque Porque a gente eles quer... precisam mais, né? E a gente quer acompanhar mesmo, a gente quer saber se tá ok. A gente não quer escutar falar, ó, seu filho andou, a gente quer ver, né? Quer estar ali presente, ver e a gente contar com muito orgulho para os outros. Ele tava com fome mesmo. E é uma fase que agora vocês vão se dedicar e depois eles vão andar sozinhos. Agora Você já tá animada? Já vai? Já, no ano que vem, assim. Olha, eu não posso ela tá ainda, com 8 não tô meses liberada. ainda. Você sabe que eu fiquei grávida do terceiro, a minha filha estava com 5 meses. Mas eu não posso, por conta das minhas 2 cesáreas. Você pensa em ter mais? Não. Acho que dá trabalho, né? Dedicação aqui exclusiva. E eu quero agradecer a participação da Juliana. A Juliana Belli é de Itajaí, em Santa Catarina. E durante a gestação, ela descobriu que os gêmeos tinham a síndrome de transfusão feto-fetal. A Juliana até pediu para a gente divulgar. Ela tem no Facebook uma página, que é só colocar síndrome de transfusão feto-fetal, que ela troca experiências, aí ela dá dicas para as outras mães que estão passando pelo que ela passou. E aí ela mandou uma pergunta para os especialistas, né? Ela quer saber como está hoje no Brasil a taxa de sobrevivência dos bebês que sofrem a síndrome, pois quando procuramos informações, principalmente na internet, a maioria fala em morte de 1 ou 2 fetos. Esse quadro vem mudando com a disponibilização do tratamento por fetoscopia laser ou ainda não? Se não, por quê? Primeiro, o que é essa síndrome? Depois a gente responde à pergunta da Juliana. A síndrome de transfusão feto-fetal, ela acomete as gestações gemelares, em que os 2 fetos compartilham uma placenta única, tá? Então é chamada monocoriônica, quer dizer, uma placenta, tá? Diamniótica, são 2 bolsas d'água. Então essa é a típica gestação onde ocorre a síndrome de transfusão feto-fetal. E o que seria isso? Seria uma anastomose, seria uma comunicação desbalanceada entre a circulação dos 2 fetos. Na verdade, existe comunicação porque é uma placenta só. Mas em algumas gestações, não se sabe por quê, existe um desbalanço nesse equilíbrio. Um acaba crescendo, o outro Isso, não. um é se torna o que a gente outro chama não. de doador e um de receptor. Então, esse doador ele vai ter uma deficiência em nutrição e oxigenação, enquanto o outro, ao contrário, vai receber muito mais sangue, ele vai ficar pletórico, né? Seria uma concentração do sangue muito maior. Então, você vê, ao longo da gestação, uma criança crescendo menos que a outra, tá? O líquido, a bolsa das águas de um fica menor do que a do outro, né? Que a gente chama de polidrâmio, tá? E tudo isso culmina normalmente, num caso que você realmente tenha a síndrome de transfusão feto-fetal comprovado, a mortalidade, se você não fizer nada, gira em torno de 90% de um das deles. gestações. Dos dois. Você pode fazer alguma coisa hoje em dia? Isso, então.
Até pouco tempo atrás, o tratamento que a gente fazia era a amniodrenagem, que a gente pegava aquele nenê que tinha muito líquido em volta dele e ficava tirando o líquido que está em volta dele, para normalizar em relação ao outro, tiraria a pressão. Isso em qualquer fase da gestação? Em qualquer fase da gestação. Você faria isso várias vezes ao longo da gestação, né? Então, assim, com o desenvolvimento, né, das técnicas de cirurgia fetal, uma das que se desenvolveu, muito relacionada à cinturação feto-fetal, é exatamente a fetoscopia, tá? Ela é realizada como é a laparoscopia no adulto, né? Quer dizer, aqueles que você põe Uma cirurgia menos invasiva. Menos invasiva. E você, com o laser, você cauteriza essas anastomoses, tá? No começo, o que se fazia era exatamente como se você cortasse a placenta para os dois. Você passava o laser de ponta a ponta. Hoje, a técnica foi se aprimorando, né? E hoje você vai atrás dessas anastomoses. E a técnica tem reduzido a mortalidade? Então, o problema dessa técnica, o que é? Ela não está à disposição em todos os centros. E nem vale tanto a pena você ter, porque o custo de você ter um material desse, um laser, que é específico, né, que é o YAG laser, para você utilizar nessa técnica, ele é muito caro. Então, o que vale seria ter centros de referência onde essas pacientes poderiam ser encaminhadas para tratamento. O tamanho do Brasil, às vezes, dificulta, porque às vezes tem que receber pacientes desde do sul até o norte, né? Quer dizer, e você tem centros de referências. Então, poucas pessoas aqui no Brasil fazem, né? A gente sabe aqui em São Paulo, Fábio Peralta, tem um grupo no Rio de Janeiro que também faz, né? Que são exatamente assim, são 2 centros mais assim, de atuação maior nessa área. E através dessa cirurgia, existe essa possibilidade do tratamento de, assim, os 2 sobreviverem. A chance, assim, em vez de você perder 90% das gestações, você trabalha muito, infelizmente, assim, não é ideal, mas a gente fala muito sobreviver pelo menos de ter pelo menos um em casa. Então, às vezes a estatística é meia dura com as mães, mas pelo menos um vivo, 70%. E eu quero dizer para vocês que acabou a mamadeira da Clara e ela ainda está procurando mais leite. Por isso que ela tem essas bochechas. Agora está explicado. Ou ela foi rápida ou eu falei muito. Pode. Ela foi rápida. Ela é esfomeada. Você quer mais? Você quer tá mais, bem baixinho, né? tá? Eu não tenho, ó. Eu não tenho outra mamadeira. E agora? Como que a gente faz? Você quer um brinquedinho? Que delícia. Agora daqui a pouco vem um cocô aí, eu acho. Daqui a pouco ela faz força. Ó, eu quero aproveitar para ler mais alguns comentários de telespectadores que mandaram, porque o Papo de Mãe vai para todo o Brasil. E daí quem não está aqui em São Paulo e pode vir participar aqui no estúdio, acaba escrevendo pelas redes sociais. Olha, a Mônica Neves, de Manaus, escreveu o seguinte: eu acho esse programa muito especial e eu adoro. E a Érica Mariano Nunes não disse de onde é, mas ela disse o seguinte, ó, toda tia tem um pouco de mãe. Esse é o melhor programa do domingo. Mulheres firmes e delicadas. Admiro muito vocês. Obrigada, Érica. Olha, a Vilma Tatiane escreveu que tem 22 anos, ela é de Caruaru, Pernambuco, e disse o seguinte: esse programa tira minhas dúvidas e assim aprendo a educar melhor minha filha Luísa. Tem também o comentário da Simone Amarante, de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Muito interessante a ajuda que vocês dão para nós, mães e pais. É muito bem-vinda essa ajuda. Obrigada. E a Fernanda Caroline, de Cotia, São Paulo, disse o seguinte: gosto do programa porque sempre trata com muito carinho, respeito e de forma esclarecedora os assuntos acerca da maternidade. Então, obrigada. Continuem mandando os comentários de vocês. E eu queria passar uma última rodada aqui, porque eu sei que vocês têm página no Facebook, blog também para divulgar. No Facebook existe um grupo que o nome dele é Mielo Meningocele. Mas para você chegar nele, você tem que chegar em alguma mãe que já esteja para ser convidada. Mas a partir do momento, eu acho que as pessoas detectam, né, algum problema, uma malformação, elas começam a buscar, os próprios médicos, né, já passam. Né? Então, também tem o blog, né, que é meufilhotemmielo.blogspot.com.br, que é de uma amiga nossa, a Iana. Vocês acabam todas se conhecendo, né? E a gente nem se conhece pessoalmente, ela é uma mãe lá de Botirama, lá da Bahia, mas a gente conversa bastante, ela ajuda muito a gente. E através dela também é mais fácil até para entrar no grupo de Mielo, no Facebook. Então é meufilhotemmielo.blogspot.com.br. E tem o
que querem operar intraútero, vencendoamielo.blogspot.com.br também. Quer divulgar mais algum site? Não, era só o blog da Daiana mesmo. E ele dormiu, né? Dormiu. Ai, olha a mãozinha dele, que gostoso. Tá bom. Eu fiquei pensando, na UTI neonatal, quando chegam aqueles bebês, normalmente são os bebês prematuros ou até os bebês que fizeram alguma intervenção na barriga. Daí é importante o médico da UTI neonatal receber esse histórico da gestação. A gente já recebe antes. Quando, por exemplo, vai vir o parto, vamos supor, foi feito o ultrassom em março e o parto vai ser em junho. Já está o aviso lá. Olha, tal dia, mãe vai dar à luz, obstetra, a doença, então a gente já sabe. E aquilo já está preparado, tem que estar preparado, mesmo que esteja lotado, você tem que achar um lugar porque aquilo já está... O bebê já tem que vir com o histórico da gestação. O ideal é que venha já com antecedência, avisado, tudo. Isso que todas as aconteceu informações. com elas, elas sabem disso, né? Elas falaram que nesse Facebook delas tem mais ou menos 1000 mães. Eu acho que mais da metade não sabia que os bebês iam vir desse jeito. Ou não é? Né? Então elas foram sorteadas. Eu acho que a estatística está em redor de 70% não sabe. E elas sabendo, quer dizer, elas já reduziram muito a possibilidade de agravamento da situação dos filhos, né? Lógico. Você vê, a Clara não precisou nem colocar a válvula, ele colocou, mas numa situação ótima, 3 horas depois que nasceu, já sabendo o grau de hidrocefalia que tinha, já sabia tudo. Já fez prevenção de infecção quando nasceu. Tanto que meu filho, ele tem o cognitivo Elas tomaram corticoide antes tem, dele nascerem, né? Isso. Eles estavam preparadíssimos. Isso muda tudo e qualquer história. Obrigada, então, mais uma vez a todos por terem vindo. E no próximo programa, a nossa conversa vai ser sobre comunicação difícil com filhos adolescentes. Vocês chegam lá. Vamos se preparando, né? Logo, logo. Vocês não estão conseguindo se entender? Então, quem sabe a gente pode ajudar com o papo da semana que vem. E na internet a conversa nunca para. Confira em www.papodemãe.com.br. Aos domingos tem chat às 5 da tarde. Até a próxima. Até. Obrigada, gente. Nossa, Obrigada. tão bom.